Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Hoje nós vamos continuar a leitura no dia 13 de agosto, que é o dia 225, em Neemias, capítulo 5, versículo 14 até o capítulo 7, versículo 73. Durante os 12 anos em que fui governador de Judá, do 20º ano ao 32º ano do reinado do rei Artaxerxes, nem eu e nem meus oficiais cobramos o tributo de alimentação ao qual tínhamos direito. Os governadores anteriores, no entanto, haviam colocado cargas pesadas sobre o povo. Exigiam uma porção de alimento e de vinho, além de 40 peças de prata. Até mesmo os oficiais deles se aproveitavam do povo, mas, por temor a Deus, não agi dessa maneira. Dediquei-me ao trabalho no muro e não adquiri terras. Exigi que todos os meus servos também trabalhassem no muro. Não pedi nada, embora 150 judeus e oficiais comessem com frequência à minha mesa, além de todos os visitantes de outras terras. Os suprimentos pelos quais eu pagava todos os dias eram um boi, 6 das melhores ovelhas e muitas aves. Além disso, a cada 10 dias precisávamos de uma grande quantidade de vinho de todo tipo. E, no entanto, não cobrei o tributo de alimentação a que o governador tinha direito, pois o trabalho que o povo realizava já representava uma carga pesada. Lembra-te, ó meu Deus, de tudo o que tenho feito por este povo e abençoa-me por isso. Sanbalat, Tobias, Gessem, o árabe e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restava brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então, Sanbalat e Gessem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem e cada vez lhes respondia da mesma forma. Na 5ª vez, o servo de Sanbalat trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia: há um boato entre as nações vizinhas e Gessem o confirma, que você e os judeus planejavam se rebelar. E por isso, estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito. Olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Eu lhe respondi: nada do que você diz é verdade, é tudo invenção sua. Estavam apenas tentando nos intimidar e imaginávamos que iríamos interromper a obra. Assim continuei o trabalho com determinação ainda maior. Algum tempo depois fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Metabel, que não podia sair de sua casa. Ele disse: vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Esta noite seus inimigos virão matá-lo. Eu, porém, respondi: alguém de minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sanbalat e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim poderiam me difamar e me desacreditar. Lembra-te, ó meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sanbalat. E lembra-te da profetisa Noadia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois que começamos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Durante esses 52 dias, Tobias, os nobres de Judá, trocaram várias cartas. E muitos em Judá haviam jurado lealdade a Tobias, pois seu sogro era Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã era casado com a filha de Messulão, filho de Beraquias. Eles sempre me falavam das boas ações de Tobias e lhe contava tudo o que eu dizia. E Tobias continuava a mandar cartas de ameaça para me intimidar. Depois que o muro foi terminado e que eu havia colocado as portas em seus lugares, foram nomeados os guardas das portas, os cantores e os levitas.
Entreguei a responsabilidade de governar Jerusalém a meu irmão Hanani e a Hananias, comandante da fortaleza, pois era um homem fiel que temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: não deixem as portas abertas durante a parte mais quente do dia. Mesmo quando os guardas das portas estiverem de serviço, deverão fechá-las e trancá-las. Nomeiem moradores de Jerusalém para montar guarda, todos em turnos regulares. Alguns ficarão em posto de sentinela e outros em frente de suas casas. Nesse tempo, a cidade era grande e espaçosa, mas a população era pequena e nenhuma das casas havia sido construída. Então meu Deus me deu a ideia de convocar todos os nobres e as autoridades da cidade e todos os cidadãos comuns para registrá-los. Eu havia encontrado o registro genealógico dos primeiros a regressar a Judá. Nele estava escrito: esta é uma lista dos judeus da província que regressaram do cativeiro. O rei Nabucodonosor os havia deportado para a Babilônia, mas eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua cidade de origem. Seus líderes eram Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Naamani, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baná. Esse é o número de homens de Israel que regressaram do exílio. Da família de Parós, 2.172. Da família de Cefatias, 372. Da família de Ará, 652. Da família de Pat-Moabe, descendente de Jesua e Joabe, 2.818. Da família de Elão, 1.254. Da família de Zato, 845. Da família de Zacai, 760. Da família de Bani, 648. Da família de Bebai, 628. Da família de Asgade, 2.322. Da família de Adonicã, 667. Da família de Bigvai, 2.067. Da família de Adim, 655. Da família de Ater, descendentes de Ezequias, 98. Da família de Hassum, 328. Da família de Bezai, 324. Da família de Jora, 112. Da família de Zibar, 95. Do povo de Belém e Netofa, 188. Do povo de Anatote, 128. Do povo de Bet-Asmavet, 42. Do povo de Kiriat Jearim, Kefira e Berote, 743. Do povo de Ramá e Geba, 621. Do povo de Miquimás, 122. Do povo de Betel e Ai, 123. Do povo de Nebo Ocidental, 52. Do cidadão de Elão Ocidental, 1.254. O cidadão de Arim, 320. O cidadão de Jericó, 345. O cidadão de Lode, Adid e Ono, 721. O cidadão de Sená, 3.930. Estes são os sacerdotes que regressaram do exílio. Da família de Gedaías, da linhagem de Jesua, 973. Da família de Imer, 1052. Da família de Pazur, 1247. Da família de Harem, 1017. Esses são os levitas que regressaram do exílio das famílias de Jesua e Cadmiel, descendentes de Rodavias. 74. Os cantores da família de Asaf, 148. Os guardas das portas da família de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Os descendentes destes servidores do templo regressaram do exílio: Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Hanã, Judel, Gar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazeia, Bessai, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Acufa, Harur, Baslute, Meida, Harsa, Barcos, Cícera, Tamá, Nemias e Hatifa. Os descendentes desses servos do rei Salomão regressaram do exílio: Sotai, Soferete, Peruda, Shala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil,
Poquerete, Hazebaim e Ami. Ao todo, os servidores do templo, os descendentes dos servos de Salomão, eram 392. Nessa ocasião, outro grupo regressou da cidade de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querube, Adã e Immer. Contudo, não puderam comprovar que eles ou suas famílias eram descendentes de Israel. Estavam nesse grupo as famílias de Delaías, Tobias e Necoda, 642 pessoas ao todo. Também regressaram as famílias de 3 sacerdotes, Abaías, Acós e Barzilai. Esse Barzilai havia se casado com uma mulher descendente de Barzilai de Gileade e assumido o nome da família dela. Procuraram seus nomes nos registros genealógicos, mas não os encontraram. Por isso, não se qualificaram para servir como sacerdotes. O governador ordenou que não comessem das porções dos sacrifícios separadas para os sacerdotes até que um sacerdote consultasse o Senhor a esse respeito usando o Urim e o Tumim. Portanto, os que regressaram para Judá foram 42.367, além dos 7.337 servos e servas e dos 245 cantores e cantoras. Levaram consigo 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias fizeram donativos para a obra. O governador deu à tesouraria o total de 8,6 quilos de ouro, 50 bacias de ouro e 530 vestes para os sacerdotes. Os outros líderes deram à tesouraria o total de 172 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata. O restante do povo deu 172 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Assim, os sacerdotes, os levitas, os guardas das portas, os cantores, os servidores do templo e alguns do povo se estabeleceram perto de Jerusalém. O restante do povo regressou às suas cidades, em todo Israel. Agora em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 13. Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra. E há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, de quem vieram todas as coisas criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e por meio de quem recebemos vida. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando os deuses de verdade. E sua consciência fraca é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada não comemos, e se comemos, nada ganhamos. Contudo, tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. Pois se alguém vir você que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Agora em Salmos capítulo 33, versículo de 1 a 11. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos.
É apropriado que os íntegros o louvem, celebrem ao Senhor com melodias e da harpa, toquem músicas para ele com instrumentos de 10 cordas, entoem para ele um novo cântico, toquem com habilidade e cantem com alegria, pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que ele faz. Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou, e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor, e todos os habitantes da terra temam diante dele. Pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Agora em Provérbios capítulo 21, versículo de 8 a 10. O culpado anda por um caminho tortuoso. O inocente percorre uma estrada reta. É melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. O perverso deseja o mal e não tem compaixão do próximo. Até amanhã, no dia 14 de agosto.